Então, vamos lá. Vamos realizar aqui, né, o PTD, que é o Plano de Trabalho Docente, do zero. Então, primeira coisa, você vai entrar no NSA, no seu login, vai em Cadastro, certo? PTD atual, abrir o PTD, certo? Vai selecionar, né, qual PTD que você vai trabalhar. Então, no caso, hoje eu vou fazer o PTD de Sociologia da turma de Desenvolvimento de Sistemas, certo? Aqui eu vou no semestre. Primeiro semestre já passou, então a gente vai fazer do segundo. Vou abrir o PTD, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Terceiro bimestre. Eu vou importar as datas do calendário. Então, importei todas as datas do calendário. Do quarto bimestre também. Vou importar todas as datas do calendário. O importante aqui é que a gente preste atenção nestas datas. Por quê? Cada local tem um calendário diferente. Então, a sede tem um calendário, as intercomplementares têm outro calendário. Então, é importante a gente prestar atenção aqui nessas datas, certo? Conferir essas datas com o calendário homologado, certo? Então, vamos começar. Então, aqui eu vou colocar minhas competências e as minhas habilidades. O que eu faço para facilitar meu trabalho? Eu já coloco aqui no Word, copio do plano de curso lá, as competências e habilidades. No primeiro semestre, eu trabalhei a competência 1 e 2. Então, agora eu vou trabalhar a competência 3 e 4. Se você quiser, você pode copiar diretamente de lá do plano de curso, mas eu coloco no Word que eu acho mais fácil. Então, eu venho aqui, certo? Vou colocar minha competência 3. E eu vou colocar minha competência 4. Que nesse semestre, né, o terceiro e quarto bimestre, eu vou trabalhar essas duas competências com os alunos. Agora eu vou colocar minhas habilidades. Para colocar minhas habilidades, eu clico aqui na minha competência 3, coloco o número 1, a minha primeira habilidade dessa competência. Então, eu vou colocar todas as minhas habilidades de acordo com a minha competência 3. Agora eu vou para minha habilidade, a minha competência 4, né? E as habilidades dessa competência. Então eu tenho 4.1, certo? Uma 4.2. E a 4.3. Então, aqui, ó, eu já preenchi as minhas competências, já preenchi as minhas habilidades, certo? Lembrando que a gente tem que fazer um planejamento quinzenal, certo?
Mas para facilitar a confecção do PTD, eu coloco todas as competências e todas as habilidades, todas as bases tecnológicas. Depois eu vou excluindo, né? Vou escolhendo qual que eu quero para cada semana. Eu faço dessa maneira, né? Se você pode fazer de outra maneira também, fazer a maneira que é mais fácil. Eu tô mostrando aqui a minha experiência, né? Que comigo deu certo, que eu acho mais prático para estar realizando. Então aqui eu coloco minhas bases tecnológicas. Desse bimestre, do terceiro e do quarto, são duas bases tecnológicas, então eu vou inserir as duas, certo? Aqui e aqui, certo? Adicionei as minhas bases tecnológicas. E quais são os procedimentos didáticos que eu vou utilizar? Então, na disciplina de sociologia, eu vou fazer o seguinte: vai ser aula expositiva dialogada, certo? Vou resolver exercícios, fazer trabalhos em grupo, certo? Vou fazer uma retomada do conteúdo para sanar lacunas, né? E aplicar a recuperação contínua. Então, sempre vai ser esse procedimento didático. Aí cada professor tem um procedimento didático diferente, vai depender também da disciplina. E quais são os instrumentos de avaliação que eu vou utilizar? Então, geralmente tem aqui, ó, vários instrumentos de avaliação cadastrados aqui já, a NSA. Então, trabalho em grupo vai ser um instrumento de avaliação que eu vou utilizar. Pesquisa também, certo? Autoavaliação. Exercício de vestibular também. Se eu posso colocar o e pesquisar. Uma lista de exercícios e uma avaliação. Uma avaliação escrita. Exercícios. Exercícios de vestibular. Certo? Então, esses daqui são os... Só que para cada instrumento de avaliação, eu tenho que utilizar um critério de avaliação, certo? Então, trabalho em grupo, qual é o critério que eu vou utilizar? Já tenho cadastrado esse critério. Então, interatividade, interlocução, né? Ouvir e ser ouvido, postura ética cidadã e clareza na expressão oral e escrita, porque geralmente trabalho em grupo eles apresentam um seminário. Então, vai ser esses critérios que eu vou utilizar no trabalho em grupo. Na pesquisa, coerência e coesão, construir argumentos, criatividade e resolução dos problemas. E a organização. A autoavaliação. Então, eles vão fazer uma autoavaliação. Então, a pontualidade, a assiduidade, a cooperação e a organização. Lista de exercícios. Pertinência às informações, relacionamento de conceitos, relacionamento de ideias e resolução de problemas. Certo? Exercício de vestibular. Construir argumentos, compreender fenômenos, coerência e coesão. E atendimento às normas. Então, aqui eu montei uma base para todos os outros, para todas as outras semanas, certo? Então, eu vou clonar isso daqui. Sim, vou clonar esse cronograma. E eu vou clonar de semana a semana. Então, aqui eu vou clonar
do 7 do 8 a 18 do 8. Sim. Clonei. Aí vou clonar de novo. Clonar do dia 21 do 8 ao dia 1º do 9. Sim. Eu vou clonar do dia 4 do 9 até o dia 16 do 9. Do dia 18 do 9 pro dia 29 do 9. Do dia 2 do 10 até o dia 6 do 10. Sempre seguindo. Então, eu criei uma base para eu estar fazendo o meu PTD. Então, esses que ficaram em branco, você exclui. Ó, exclui o que está em branco. Exclui. E exclui. Então, eu fiquei, ó. Primeira quinzena, segunda quinzena, terceira quinzena, quarta quinzena, quinta quinzena e sexta quinzena. É claro que eu não vou trabalhar tudo, todas as quinzenas, então vamos aqui. A primeira quinzena, eu vou trabalhar uma base tecnológica, então vou excluir a segunda aqui, certo? E eu tenho que prestar bem atenção nessa etapa aqui. O instrumento avaliativo que eu for escolher para avaliar nessa quinzena os alunos, eu vou ter que avaliar, porque não adianta nada eu colocar um instrumento avaliativo e não utilizar ele. Então, nessa primeira semana aqui, ó, eu vou colocar um trabalho em grupo. E a pesquisa. Então, o restante dos instrumentos eu vou excluir porque eu vou utilizar somente esses 2 instrumentos avaliativos nessa semana. Certo? Então, aqui nessa primeira semana eu vou usar essa base tecnológica e esses instrumentos avaliativos. Na minha segunda semana, certo? Eu vou utilizar ainda essa base tecnológica, a segunda eu não vou utilizar. E ainda vou continuar com o trabalho em grupo e a pesquisa. Então, os outros instrumentos avaliativos não irei utilizar. Certo? E assim vocês vão finalizando, certo? Prestando bem atenção qual que é a base tecnológica que vocês vão utilizar e qual o instrumento de avaliação, certo? Então, essa daqui é a primeira etapa. A segunda etapa, eu sempre deixo separado também já no arquivo do Word qual que é a estratégia de recuperação contínua, qual que é as propostas de integração e o material de apoio. Então, a estratégia de recuperação contínua. Então, é uma aula, né? A aula dialogada com identificação das lacunas. Aí se coloca aqui. A proposta de integração. Se você tiver algum projeto com outra disciplina, é legal colocar. Aqui eu coloquei, né, que com o trabalho de conclusão de curso, porque eles estão fazendo um sistema para, né, no tema de saúde e bem-estar. Então, que é uma problemática da sociedade, envolve sociologia. Aí vai depender
da disciplina, e material de apoio, que você vai utilizar, se você utilizar artigo, vídeo, outros livros, tá? Então, resumindo, essa etapa do PTD é isso. Então, você tem que coloca salvar sempre, tá? Então, você vai prestar atenção aqui no seu cronograma, certo? Qual a base tecnológica você vai estar utilizando e quais são os instrumentos de avaliação, certo? Aí, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês como colocar marcar pronto para avaliação, tá bom?